Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Tenente Renan Cruz, professor de artes. E vamos dar prosseguimento aí, né? Continuar nossas aulas de artes. Olha só, hoje a gente está na aula de número 10, iniciando o segundo trimestre, mas a contagem de aulas continua, tá joia? Na aula de hoje a gente vai fazer uma retap, tá bom? Vamos iniciar o segundo trimestre fazendo a retap da A3, tá joia? E no finalzinho da retap, falar só sobre um pouquinho do renascimento em outras regiões da Europa, né? Que eu não consegui finalizar isso, mas é 3 slidezinhos apenas, só para a gente finalizar essa parte de renascimento, tá bom? E na aula que vem a gente já continue começando o barroco, beleza? Bom, aula bem tranquila, então vamos que vamos. Hoje eu não estou usando câmera, né? Hoje sim, estou sem webcam, né? Não estou gravando no colégio, então a minha webcam, infelizmente, é horrível. Na verdade, é do computador. Então vamos só com áudio mesmo, que fica melhor, né? O professor meio feio ainda coloca uma câmera ruim, Deus me livre. Mas vamos lá, retap da A3. Olha só. A primeira questão, foram 5 questões apenas, super tranquilas, né? A primeira questão diz assim: a formação cultural do povo romano é influenciada principalmente pelos povos gregos e etruscos. Graças ao legado cultural arquitetônico do povo etrusco, os romanos conseguiram criar amplos espaços internos em suas construções. Isso foi possível devido ao uso de... A gente tem arcos, abóbada de berço, abóbada de aresta, abóbada de aresta somente, arco ogival, contrafortes vitrais, arcobotantes e contrafortes. Vamos lá então. Como a gente chega à resposta dessa questão aqui? Quem assistiu a live ou prestou um pouquinho de atenção nas aulas, o arco ogival, por exemplo, indo direto para cá, a gente sabe que o arco ogival é um arco diferente, né? É um arco pontudo, né? Por isso que tem esse nome ogival, como se fosse uma seta. Então a arquitetura romana, se a gente lembrar, por exemplo, aí do Coliseu, né? A gente sabe que o arco é arredondado, então não é por causa do arco ogival. Vitrais, a gente sabe que vitrais é só no gótico. A gente não tinha aqueles vitrais maravilhosos com a arquitetura romana ainda, tá bom? Arcobotantes e contrafortes, também não. Eu sei que essa aqui às vezes pode até pensar assim, professor, eu não estou conseguindo saber isso aqui, professor, mas aí que tá. Se você deu uma estudadinha mínima, com certeza dá para fazer, tá bom? A resposta é arcos, abóbada de berço, abóbada de aresta. Por quê? Na história, isso aqui já é pedaços dos nossos slides, tá bom? Do que a gente comentou nas aulas, é esse aqui, ó. Se a gente pensar, para chegar nessas coisas de abóbada, arco ogival, vitrais, tudo mais, tudo começou com a arquitetura romana, né? Que teve esse legado dos etruscos, tudo mais, que o uso do arco romano, essa volta perfeita, esse arco aqui, ó, o uso desse arco, né, gerou a possibilidade de fazer a abóbada de berço, que é basicamente esse arco com uma certa é o uso do arco com espaçamento maior. A gente pode ver aqui a abóbada de berço, parece um bercinho mesmo, ao contrário. E também a abóbada de aresta. Então a gente tem a abóbada de berço e a abóbada de aresta, que é a encruzilhada de abóbadas de berços. Tudo bem? Então a resposta: arco, abóbada de berço, abóbada de aresta. Abóbada de aresta somente, geralmente quando vem alguma questão falando somente, você pode até desconfiar, porque não seria só abóbada de aresta, né? As abóbadas surgem a partir dos arcos. E a arquitetura romana, né, os espaços amplos foram possíveis graças ao uso de arcos e abóbadas, de berço e abóbada de aresta. Beleza? Aqui a gente tem um exemplo só para dizer dessa coisa de abrir o espaço interno. Então aqui, ó, a arquitetura grega ela usava as grandes vigas. Na arquitetura romana, quando se usa o arco, né, a possibilidade de arrancar uma viga do meio e dividir o peso do teto com essas duas pilastras aqui, ó. Beleza?
Então acaba gerando de fato um espaço interno muito maior, tá bom? Eu coloquei outras coisas aqui para a gente comparar um pouco também, que é só por essa questão do arco, né? Com o uso do arco romano, essa quantidade de arcos sobrepostos, por exemplo, foi possível construir, por exemplo, o Coliseu, né? A gente tem arcos sobrepostos. Antes, os gregos faziam assim, escolhiam uma colina maior lá, a melhor colina que tivesse, às vezes até longe da cidade, e apoiavam nas encostas para fazer arquibancada. Com a possibilidade de apoiar a estrutura em arcos sobrepostos, o romano tinha capacidade de construir um anfiteatro onde quisesse. Tá bom? Então, isso realmente foi uma grande evolução, tanto para elevar grandes edifícios, né, como o Coliseu, por exemplo, quanto para gerar espaço também no interior. Beleza? Outra questão, né? A gente tem aqui, em 380, o cristianismo foi oficializado como religião do Império Romano. Ok. Após essa oficialização, é possível observar em algumas obras a representação de personalidades oficiais com características sagradas e de personalidades sagradas com características de personalidades oficiais do Império, conforme a imagem 1, que é essa imagem aqui. Essa forma de expressão artística tinha a finalidade de, vamos lá, expressar a autoridade absoluta e sagrada do imperador, expressar a autoridade religiosa do povo, inibir a aceitação da fé cristã dentro do Império Romano, inibir a autoridade do imperador, representar personalidades religiosas como submissas ao imperador. Vamos lá. Aqui a gente está vendo que o cristianismo foi oficializado. Se o cristianismo foi oficializado, teve uma junção entre o império e a religião. Então, assim, inibir a autoridade do imperador não é, corta. Inibir a aceitação da fé cristã do Império Romano também não. Não tem nada de inibir, nada de diminuir, nada. Né? São duas coisas que estão juntas. Então essas duas estão fora. Expressar a autoridade religiosa do povo. Não está falando de autoridade do povo, não está falando de autoridade que... O povo não está falando de autoridade do povo, essa aqui sai fora também. É a junção, né, do poder religioso e do império. Representar personalidades religiosas como submissas ao imperador. Jesus Cristo aqui no centro, ele não está como submisso. Quem está ajoelhado aparentemente é o imperador e a imperatriz. Né? Então, corta também. O que restou? Letra A. Expressar a autoridade absoluta e sagrada do imperador. Beleza? Mas como assim absoluta e sagrada? O imperador, ele não se coloca como no lugar de Cristo aqui, não. Beleza, mas ele se coloca, né? É colocado aqui como uma pessoa sagrada. A gente sabe que ele tem uma autoridade absoluta, porque ele é um personagem físico e que todo mundo vê. Enquanto Jesus Cristo é uma personalidade sagrada. Então Jesus Cristo está como rei no seu trono aqui, e o imperador, né, e a imperatriz estão junto a Cristo como personalidades sagradas. Beleza? Então, assim, o imperador é o imperador, tem a sua autoridade, né, mas também a sua autoridade também é sagrada, porque ele é representado como uma pessoa sagrada aqui. Beleza? E aqui são partes dos slides, né? Que a arte bizantina tinha finalidade religiosa, expressar a autoridade absoluta e sagrada do imperador justamente. Beleza? E aí novamente mais uma imagem, né? Em que Jesus Cristo aparece como uma criança, né? Nas mãos de Maria, tá bom? E o imperador e a imperatriz como personalidades sagradas de fato. Beleza? Então vamos seguindo adiante aí. Aqui é só uma informação a mais, né? Já que tinha na arte bizantina tinha essa coisa de expressar a autoridade, né? Então tinha que seguir uma série de convenções, tá bom? Mas vamos lá, aqui é a questão 3. Olha só. A pintura românica praticamente não registrou assuntos profanos. Os pintores usavam do sagrado para compor suas obras. Os temas bastante escolhidos pelos pintores eram o de Cristo em majestade, representado com um tamanho maior que os demais e certas deformações, como o alongamento dos braços, por exemplo. Aí tem essa figura aqui. Essa característica na obra Cristo em Majestade,
a intenção de... Bom, acho que faltou uma palavra aqui. Tem a intenção de valorizar o gesto de abençoar de Cristo. Vamos lá. A característica que ele está falando aqui, no caso, é o braço alongado, né? A gente pode ver aqui que é o braço alongado. Então, por exemplo, alongamento dos braços. Essa característica a gente vê aqui. A imagem a gente vê que de fato o braço está alongado. Então, com a perna também. O corpo é desproporcional. Ok. Valorizar os gestos de abençoar de Cristo. Valorizar a atenção necessária para a doutrina da igreja. Valorizar a parte não humana de Cristo. Simbolizar o poder dos imperadores. Simbolizar a volta de Cristo. Veja bem. A pintura românica, de fato, né, como a gente falou aqui, não registrou assunto profano. Nesse caso aqui, nessa pintura, a gente observar essa pintura, né, o que a gente vai ter como resposta é a questão da bênção de Cristo. Porque Jesus Cristo não vai apontar para as pessoas e falar, preste atenção na doutrina, né? Aqui, a gente não vai valorizar a parte não humana de Cristo, porque ele é Cristo, vão alongar o corpo dele. Não. As outras pessoas também aqui não está muito proporcional. Não é valorizar o não humano. Até porque ele está representando, ele é um ser humano aqui. Só que está com os braços alongados. E tanto que é o braço, a cabeça e o tórax está até um tanto proporcional. Simbolizar o poder dos imperadores. Não tem nada de imperador aqui. Simbolizar a volta de Cristo. Não está simbolizando a volta de Cristo. Tá bom? Ao período, aqui é o gesto de abençoar. Até pelo contexto da época. Aqui é um período em que a arte estava muito para os mosteiros, né? E aí as pessoas que quando lidavam com uma arte religiosa, né? Eram lugares específicos. Né? E assim, não tinha muita essa coisa de apontar o dedo e tal, isso aqui, mas era coisa de chamar a pessoa para Deus. Beleza? E aí a gente pega pedaços dos... Então, resposta letra A. A gente pega pedaços aqui de slides que a gente passou nas aulas, tá bom? Né? E esse slide em si, que a gente passou na live, inclusive, né? Que essa coisa de alongar o braço, alongar o corpo, essencialmente essa mão, esse braço, que esse braço ele esticar, passa daqui com certeza, é justamente para valorizar essa questão do abençoar. Beleza? Bom, é interessante que se a gente observar os outros corpos ao lado também, esse aqui, por exemplo, tem praticamente o mesmo rosto de Cristo, né? Eles também são um tanto quanto alongados, assim, não são de maneira muito proporcional. Essa ideia de não ser muito proporcional é só para gerar um pouco mais de expressividade, beleza? Depois chega o Renascimento, deixa tudo muito proporcional, mas depois começa a ficar desproporcional novamente. Mas beleza, aqui é para gerar, é valorizar esse gesto, de fato, de abençoar. Essa aqui é a nossa questão de número 4, tá bom? De Giotto. Cimabue e Giotto foram dois artistas extremamente importantes, né? E Giotto, né, um grande inovador do século XIV, em sua obra Retiro de São Joaquim entre pastores, eu sempre que vejo São já penso em São João, misericórdia, mas tudo bem. Retiro de São Joaquim entre pastores, em imagem 3, que é essa aqui no caso, é notória uma de suas inovações ao representar o cachorro com traços similares às ovelhas, os pastores de maneira sagrada, a natureza de maneira surrealista. Não tem nada de surreal aqui não, né? Surreal a gente lembra muito de sonho, né? Aquela coisa totalmente não real. São Joaquim como uma pessoa comum. De fato, ele não está como uma divindade, apesar de ter a auréola. Um dos pastores encarando o espectador. Bom, um dos pastores encarando o espectador não é uma inovação. Ele está perguntando aqui uma das inovações, né?
Cachorro com um traço similar à ovelha, também não. É apenas representação de cachorro. Pastores de maneira sagrada não estão representados de maneira sagrada, não estão sendo exaltados, nada do tipo. São Joaquim como uma pessoa comum? Isso. Essa é a resposta. Tá bem? Porque São Joaquim, apesar de ter a sua aureolazinha aqui, dá para perceber que ele tem sua formatação humana, né? Ele não está sendo representado como muito idealizado. Ele está como um ser humano. Inclusive, por causa desse tipo de pensamento, o Giotto, né, ele é considerado aí o pai do Renascimento. Quem trouxe essa ideia de ser mais realista, de pegar personalidades sagradas e representá-las como um ser humano qualquer. Que de fato foram humanos como todos nós, né? E a auréola para diferenciá-la aqui como uma divindade. Beleza? Bom, e aqui segue o pedaço do slide, novamente, que trata dessas inovações de Giotto, tá bom? Outra inovação dele também, que é essa coisa de colocar personagens de costa, quando ele começa a gerar essa bidimensionalidade, ou tridimensionalidade nesse caso aqui, por exemplo, né? Quando ele coloca essa pilastrazinha nesse primeiro plano, tem um segundo plano aqui atrás, que dá essa sensação de profundidade. Como aqui também, quando ele coloca o personagem de costas aqui, gera perspectiva. Isso tudo foi que basicamente auxiliou muitos artistas ao pensamento renascentista, né? Aquela coisa totalmente matemática, geométrica, proporcional, a divisão exata, né? Por exemplo, isso aqui é dividido em 3 partes. Aqui tá até cortei um pouco a imagem, mas é dividido em 3 partes iguais. Beleza? Bom, e a nossa última questão da prova é essa aqui. Os irmãos Eyck foram os maiores representantes da pintura flamenga. Na obra O Casal Arnolfini, de Jan van Eyck, é possível notar detalhes minuciosos graças à brilhante técnica do artista e o uso de tinta a óleo, tempera ovo, verniz, técnica de afresco, argamassa úmida. E vamos lá. Isso aqui a gente conversou na live também e na aula. Quando a gente falou de argamassa úmida só quer dizer que o camarada vai usar a técnica de afresco. Como assim, professor? O camarada ele joga o pigmento lá, tempera ovo geralmente, que é basicamente colocar tipo corante no ovo e misturar, porque o ovo gera um pouco de cola, misturar, né, dá a cor, coloca na argamassa úmida e quando a argamassa úmida secar, ela puxa essa tinta e fica eternizada. Ok, isso é o processo de afresco e se usa argamassa úmida a partir da tempera ovo, beleza? Todas essas aqui estão fora. Por quê? Essa riqueza de detalhes que se tem na obra só é possível graças à tinta a óleo, que foram os próprios irmãos Eyck que inventaram. Beleza? Então a resposta aqui é tinta a óleo. Tá joia? Por quê? A tinta a óleo ela demora um pouquinho para secar. Você passa a tinta a óleo, você tem a possibilidade de mexer na tonalidade, de misturar com outra coloração, né? E trabalhando até secar. Já a tempera ovo, você passa, rapidamente ela vai secar. Muito mais rápido que a tinta a óleo. Tá bom? Então, os irmãos Eyck, né? Foi quem inventou a tinta a óleo, né? Os irmãos, no caso, inventaram. Tá joia? Né? Aos irmãos Eyck é atribuída a criação da tinta a óleo. E através da tinta a óleo é possível ter essa expressividade melhor. Bom, aqui são partes dos nossos slides da aula, tá joia? E aqui é uma das possibilidades que foi inovação na época também, né? Que o Jan van Eyck, aqui está marcado no centro o espelho. Esse espelho côncavo aqui, ele pintou o ambiente do quarto inteiro. Então esse quarto a gente consegue enxergar daqui da nossa visão para frente e como se estivesse lá de trás também, no espelho côncavo.
né? As costas aqui do esqueci o nome dele, mas Arnolfini, pronto. As costas dele, sua esposa, né? O cachorrinho de costas e o próprio artista no meio. Nos slides da aula dá para enxergar um pouco melhor, né? E é isso, tá bom? Bom, só mais uma coisinha que a gente já conversou também, eu acredito, mas é interessante que nesse período a gente vai encontrar, se tiver mulher grávida, aí por volta de 1400 até 1500, talvez 1300 e pouco, quando se tem mulher grávida no quarto, geralmente o quarto está em vermelho, tá bom? Porque o vermelho, eles acreditavam que o vermelho geraria prosperidade, saúde e um nascimento tranquilo para a criança, né? Era uma crença. Beleza? Nossa resposta então é tinta óleo, porque a tinta óleo demora mais para secar e dá para trabalhar com melhores detalhes. Bom, o renascimento em outras regiões da Europa. Antes da gente falar disso aqui, pessoal, só quero dizer que essas foram as questões, tá bom? Foram, de certo modo, tranquilas, tá joia? Eu dei uma olhada nos resultados, né? Também não foram ruins, tá bom? E é isso aí. A respeito do lançamento da nota ou tudo mais, né? A nota de artes, português e inglês, nesse momento foram lançadas juntas, tá joia? A caso de reclamação ou dúvida, a gente conversa pessoalmente depois, tá bom? Mas vamos lá, o renascimento em outras regiões da Europa. Para deixar claro também, né, gente? Isso não é uma decisão que partiu agora, sim, tá joia? De mim como professor, tá bom? Mas é de um sistema que nesse momento foi feito assim, tá joia? Mas vamos lá que juntos venceremos. O renascimento em outras regiões da Europa. Aqui são 3 ou 4 slides rapidinho, só para a gente finalizar toda essa parte de renascimento que a gente teve na aula passada. Tá joia? Hoje a gente teve a nossa retap, legal, a gente viu quais são as questões corretas aí, o porquê. E agora a gente vai só dar um finalzinho aí, porque a gente viu que o renascimento, né? A gente viu lá sobre Santa Ceia, Leonardo da Vinci, tudo mais, Michelangelo, Rafael, né? Os mais famosos aí da pintura, inclusive, né? A gente viu que tudo isso aconteceu na Itália e foi muito forte na Itália devido à posição da Itália no planeta, né? Que tinha facilidade de comércio, né? Então tinham pessoas que ganhavam muito dinheiro, essas pessoas começaram a ter mais dinheiro que a igreja e começaram a investir em artistas e começaram a ter coleções próprias de arte, né? Inclusive é por isso que surgiu os museus. Isso é interessante, hein? Quando se tem coleção de arte, quando as pessoas começam na Renascença aí, que a gente viu aí, que as pessoas começam a ter dinheiro, começam a comprar do artista, mais para frente, lá na Revolução Francesa, vem um pensamento nacionalista em que quer mostrar ao povo sua história, na Revolução Francesa, olha, mostrar ao povo sua história e que o povo aprenda com a sua história e que tenha uma melhor decisão e participação na sociedade. Com isso surgem os museus, que vêm dos templos das musas, que tem referência às 9 musas gregas, tudo mais. Mas eu só estou falando que é interessante que a partir do Renascimento, né, graças ao Renascimento, graças à busca das pessoas por comprar a arte mesmo, de patrocinar artistas, né? O colecionismo está crescendo entre as pessoas. No futuro surgiram os museus, que é muito importante. Mas pulando essa parte toda aí, essa viajada aí que estamos dando, né? Voltando para a Renascença, a gente viu que aconteceu bem forte na Península Itálica, ok, Florença essencialmente, muito bom. Só que não ficou só lá não, tá bom? Ela espalhou-se um pouco pela Europa, né? Então, olha só, as mudanças culturais, sociais e políticas que ocorreram no final da Idade Média na Península Itálica proporcionaram o desenvolvimento do Renascimento também em outras regiões da Europa. Então, todo aquele afloramento cultural, social, ideais políticos, né, se espalhou pela Europa.
Durante os séculos XII e XIII, as feiras estabeleceram um grande intercâmbio entre cidades inglesas flamengas e na região francesa de Champagne. O que acontece? A, a gente falou em uma aula, inclusive, dessas feiras, só para a gente relembrar um pouquinho. Houve um período, pelo século XII ainda, em que as pessoas não moravam mais em cidades, moravam nos campos. Depois, as pessoas começaram a se mudar para a cidade, novamente. Isso no século XII e XIII. Quando se mudam para a cidade, a igreja até então era mais forte, começa a ter comerciantes. Esses comerciantes começam a ter suas feiras, né? E a primeira feira era dia de domingo, né? Então se tinha a primeira feira. Depois, conforme seguia os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, era considerado chamada de feira também. Então, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, tá bom? E o sábado e domingo, que era um nome diferente, que eu não lembro agora por quê, mas só para lembrar também. Então, assim, com esse surgimento de feirantes, ou seja, outros comerciantes, novamente a economia cresce, o investimento também cresce e a arte, de fato, cresce também. Tá joia? Por isso se espalha pela Europa aí e vai entre cidades inglesas, região da França, Champagne, tá joia? Surgindo os burgos, né, que são basicamente cidades medievais que vão crescendo aí com o tempo. Mas beleza. Bom, eu não coloquei a foto do artista aqui, mas Durer, né, é um artista alemão, tá bom? Então, fora da Península Itálica, na Renascença aí, a gente tem esse artista, né? Que ó, a sua obra revela minúcia na construção das figuras e objetos, como se pode observar na aquarela Jovem Lebre, um dos seus trabalhos mais conhecidos, né? Durer buscou expressar traços psicológicos das personalidades que retratavam em suas obras, o que imprimiu certa inquietação às suas obras. Olha só. Saindo da Península Itálica, então, aqui na Alemanha, o Camara é um cara que trabalhava com algo muito realista. Então, as suas obras mais conhecidas é Jovem Lebre. Basicamente, tentou ser o mais real possível. É interessante que parece até uma foto, né, de tão perfeito que é, mas ao período é uma técnica muito absurda, feita aquarela, né? E aqui ele costumava pintar imagem de pessoas que ele via. Então aqui é uma senhora de Nuremberg com traje de baile. Ele tentava mostrar também traços psicológicos, né? Aqui não dá para enxergar direito, mas o rosto dela, né, a expressão dela diz alguma coisa. Então ele não colocava só aquele ideal de beleza renascentista, né, de proporção, de exatidão, mas também algo a mais, essa coisa de mostrar o sentimento psicológico da pessoa. Beleza? Outro artista também, já com a valorização do humanismo, né, também na Alemanha, é Hans, né, ou Hans Holbein, mas chamo de Hans. Ficou conhecido como retratista de personalidades ligadas à política e à economia e de intelectuais da Inglaterra e dos Países Baixos. Né? Então aqui, Hans, as pinturas dele revelam inspiração tanto no ideal renascentista quanto na beleza como precisão da forma. Então aqui a gente tem o retrato de Erasmo de Roterdã, né? E aqui é basicamente essa coisa de ser muito realista, tá joia? Esse ideal de beleza e precisão na forma. Então, assim, basicamente sendo bem realista mesmo, muito proporcional. A localização do camarada aqui na imagem, a forma de ele representá-lo mesmo, assim, parece até uma foto também, né? Então, outro camarada que deu essa valorização ao lado humano, beleza? Lá para trás, na aula passada, quando a gente viu algumas pinturas aí, tipo o teto da Capela Sistina, né, de Michelangelo, por exemplo, a gente tem essa idealização e valorização do ser humano, né, como aquela imagem de Deus, a criação de Adão, tudo mais, né? A gente tem uma ideia de perfeição ali do que é o ideal, tá joia? Aqui esse camarada, sim, pinta mais bem assim próximo do que é o ideal, né? Mas essencialmente é a sua precisão da forma humana da pessoa que ele via, tá joia? Professor, isso aqui eu não estou entendendo nada e não estou nem gostando, professor. Tudo bem. O importante é saber
que não ficou somente na Itália, que se espalhou pela Europa, esse pensamento renascentista, tá joia? E, claro, acontecia de acordo com o artista, tá bom? Qualquer expressão artística, ou ela ocorre derivada do contexto, ou ocorre derivada do sentimento do artista, tá bom? Até porque o contexto vai mexer com o sentimento do artista, tá joia? Outro camarada bom, Bosch. Foi um artista dos Países Baixos do estilo inconfundível. Esse camarada realmente é um estilo inconfundível. Sua pintura é rica em símbolos míticos, religiosos, astrólogos, mágicos e alquímicos conhecidos no fim da Idade Média. Então o que acontece? A gente vai ver aqui uma obra dele, o Jardim das Delícias, né? Ele tem basicamente aqui a criação, Adão e Eva, a mistura de pessoas, seres humanos com animais ou outros seres. É basicamente uma coisa bem com símbolos ou mítico, que não dá nem para se entender direito, na verdade, né? E aqui uma espécie de fim do mundo, né? Como se fosse a criação do homem, a vida e a morte, né? Tá bom? Mas assim, com coisas bem irreais, tá joia? Então assim, de fato é inconfundível, com certeza, porque ao período aí, no século XV, indo para o século XVI, não se tinha muitas obras, assim, digamos assim, surrealistas, né? Que é o caso aqui, por exemplo, tá bom? Né? Ele não está buscando bem o real, tá joia? Mas ele está mostrando uma certa, digamos assim, uma realidade não muito bem vista, né? Beleza? Não é muito bem vista, mas realidade não vista, assim. Uma realidade surreal. E vamos lá. O último camarada aqui para a gente finalizar a aula de hoje é Peter. Olha só. Peter Bruegel. Um retorno das pesquisas pequenas aldeias do século XVI. O que acontece? Esse camarada é conhecido, né, que é conhecido como o Velho. Ele pintou basicamente as pequenas aldeias, burgos, aquelas cidades que a gente falou agora há pouco, que foram crescendo nas cidades, tendo igreja e tudo mais, surgiram as feiras, bababá, né? Eram burgos, cidades medievais. Então, esse camarada ele viveu em cidades grandes, mas ele retratava pequenas aldeias ou cidades pequenas aí que ainda conservavam a cultura medieval, né? Ou seja, não tinha talvez aquele desenvolvimento econômico muito grande, né? Não tinha muito aquela coisa de o desenvolvimento filosófico, científico mesmo, sabe? Mantinha a cultura medieval. É como a gente vê aqui, jogos infantis pintados por ele, tá bom? Beleza? A imagem tá meio ruim, mas a característica das pessoas aqui da própria cidade é algo mais simples mesmo. Não tão desenvolvido com várias esculturas ou uma arquitetura aqui muito mais desenvolvida. Beleza? Bom, pessoal, aqui, essa segunda parte aqui, foi só para a gente mostrar que a Renascença começou de fato na Itália, mas se espalhou pela Europa, tá bem? E na aula que vem a gente começa então com o Barroco. E o Barroco já é conteúdo para a nossa A4, tá bom? Então peço bastante atenção nessa próxima aula, que vai ser muito boa, que a gente já prepara para a A4 também, tá bom? Pessoal, é isso aí, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado da aula. E qualquer dúvida, mande no fórum ou, quando possível, conversemos no presencial, tá bem? Valeu, um forte abraço, tchau, tchau!